Existem apenas 3 formas de uma pessoa inteligente quebrar: bebida, mulheres e alavancagem. Isso não é discurso sobre alcoolismo ou divórcio, embora ambos certamente possam destruir riqueza. O que quero falar é alavancagem, que continua sendo o método mais confiável para pessoas inteligentes converterem fortunas em escombros. E vou explicar por que, usando aritmética simples, alguns exemplos históricos e algumas verdades desconfortáveis sobre psicologia humana. A matemática aqui é elementar. Uma sequência de números maravilhosos multiplicada por zero sempre é igual a zero. E não importa se você compôs a 20% anualmente por 30 anos. Seu QI é irrelevante. Seu histórico não significa nada. Um zero na sequência elimina tudo que veio antes. A alavancagem cria zeros. Deixa eu começar com a matemática básica, porque é onde o pensamento da maioria dá errado. Sem dinheiro emprestado, o pior resultado é perder o que você colocou. 100 mil investidos numa ação que vai a zero significa que você perdeu 100 mil, o que é ruim, mas sobrevivível. Sua casa permanece. Sua conta poupança ainda existe. E seus ganhos futuros não sumiram. Recuperação é possível. Dinheiro emprestado muda a matemática completamente. Uma queda de qualquer tamanho pode te acabar inteiramente quando você usou margem para investir. Não só o investimento em si, mas tudo. Seu corretor chama a margem, te força a vender no pior momento possível. E se a queda for severa o suficiente, você acaba devendo mais do que começou. Aqui está o insight que importa. Mercados rotineiramente experimentam quedas de 30%, 40%, 50% ou mais. As ações da Berkshire Hathaway, um dos maiores investimentos dos últimos 60 anos, caíram mais de 50% em 4 ocasiões separadas. Margem de 2-1 naquela ação teria te acabado. E não só uma vez, mas 4 vezes. Toda única vez, a ação se recuperou e foi para novas máximas. Nada disso te ajuda se venda forçada no fundo liquidou sua posição porque seu corretor exigiu mais garantia do que você tinha disponível. Essa é a assimetria fundamental em jogo. Ganhos são limitados pelo que você pode realisticamente esperar dos mercados. Mas perdas podem exceder tudo que você possui. Deixa eu te contar sobre 16 das pessoas mais inteligentes já reunidas no negócio. John Meriwether, lendário trader de títulos, fundou o fundo hedge chamado Long Term Capital Management em 1994. A equipe que montou incluía 2 ganhadores do Nobel em Economia, Myron Scholes e Robert Merton, junto com algumas das mentes quantitativas mais sofisticadas de Wall Street. Essas 16 pessoas provavelmente tinham a média de QI mais alta de qualquer grupo trabalhando junto num negócio no país inteiro. Coletivamente traziam algo em torno de 350 a 400 anos de experiência fazendo exatamente o que estavam fazendo. A maioria tinha colocado virtualmente todo o seu patrimônio líquido, muito substancial no fundo, centenas de milhões de dólares do próprio dinheiro. 4 anos depois, em 1998, Long Term Capital Management colapsou. 4,6 bilhões sumiram em menos de 4 meses. E o Federal Reserve teve que coordenar resgate de 3,6 bilhões para prevenir que o colapso se espalhasse pelo sistema financeiro. Como as pessoas mais espertas da sala quebraram? Operavam a 25-1 de alavancagem, às vezes mais alto, segurando aproximadamente 125 bilhões em ativos sobre cerca de 5 bilhões em patrimônio. Quando a Rússia deu calote na dívida e mercados se moveram contra eles, suas posições colapsaram mais rápido do que conseguiam sair. O que me fascina sobre essa história é que esses não eram tolos, não eram vigaristas gananciosos rodando golpe. Eram gênios legítimos que entendiam gerenciamento de risco num nível teórico que poucas pessoas jamais alcançam. E ainda assim, explodiram. A alavancagem não se importa com seu QI,
seu histórico ou suas credenciais. A única coisa que importa é se você consegue atender suas chamadas de margem quando mercados se movem contra você. E mercados vão se mover contra você no pior momento possível, de formas que você não antecipou, por mais tempo do que você consegue permanecer solvente. A lição é simples. Para ganhar dinheiro que não tinham e não precisavam, arriscaram o que tinham e precisavam. Isso é tolice. E seu QI não muda essa equação. Você pode pensar que o desastre do Long-Term Capital Management ensinou lição para Wall Street. E você estaria errado sobre isso. Março de 2021 trouxe outro colapso espetacular quando o gestor de fundo hedge chamado Bill Hwang perdeu aproximadamente 20 bilhões em 2 dias. Seu fundo, Archegos Capital Management, tinha estado usando alavancagem de 5-1 através de instrumento financeiro chamado Total Return Swaps. 20 bilhões. Sumidos. 48 horas. Os bancos que permitiram essa alavancagem se deram mal também. Credit Suisse perdeu 5,5 bilhões da exposição ao Archegos. E o episódio inteiro foi massivamente estúpido, que são as palavras exatas para descrever. Credit Suisse conseguiu ser o maior tolo de todos. Aqui está o que torna isso interessante. Os corretores Prime sabiam que estavam lidando com um cliente imprudente e estavam sendo pagos generosamente pelo privilégio. A isca de dinheiro fácil, as taxas de facilitar negociações enormes de alavancagem sobrecarregaram quaisquer processos de gerenciamento de risco que tinham. Esse é padrão recorrente. As pessoas permitindo alavancagem frequentemente entendem os riscos melhor que as pessoas usando, mas fazem mesmo assim porque os lucros de curto prazo são irresistíveis. As taxas são coletadas hoje. E a catástrofe acontece depois, para outra pessoa, no turno de outra pessoa. Total Return Swaps com contabilidade obscura e sem limites de posição, o que significava que a alavancagem podia crescer sem supervisão regulatória. Alavancagem ilimitada, mantida fora dos livros, sujeita à contabilidade criativa. Um regulador sábio para essa porcaria antes de começar. Mas regulação sábia é rara. Entender por que regulação de alavancagem existe requer voltar mais na história. Antes da quebra de 1929, investidores podiam comprar ações com margem de 10%, significando que 100 compravam 1.000 em ações. A matemática desse arranjo vale a pena pausar, porque explica tudo o que seguiu. Se você colocasse 10 e pegasse emprestado 90 para comprar ação de 100, uma queda de 10% eliminava seu investimento inteiro. Uma queda de 20% significava que você devia dinheiro que não tinha. Quando os preços começaram a cair, chamadas de margem cascatearam em venda forçada, o que causou mais quedas de preço, o que acionou mais chamadas de margem, e a espiral se alimentou até o mercado colapsar inteiramente. Isso não foi pânico no sentido emocional. Foi aritmética se desenrolando exatamente como os números exigiam. Corretores não tinham escolha senão vender as posições dos clientes para recuperar os empréstimos. E essas vendas forçadas empurraram preços mais baixos, o que acionou mais chamadas de margem em outras corretoras, o que forçou mais vendas. A quebra não aconteceu porque as pessoas eram irracionais. Aconteceu porque o sistema foi projetado de forma que garantia catástrofe uma vez que preços começassem a se mover na direção errada. Durante audiências em 1932 e 1933, legisladores reconheceram que quantidades incomuns de alavancagem eram uma causa da catástrofe e decidiram que podia representar perigos para a economia inteira. Essa foi boa ideia totalmente sólida, uma das respostas sábias a emergir daquele período. O Federal Reserve recebeu autoridade para definir requisitos de margem.
e usaram essa autoridade 23 ou 24 vezes entre 1934 e 1973 para prevenir alavancagem excessiva de se acumular no sistema. Quando a especulação esquentava, aumentavam requisitos. Quando as coisas esfriavam, diminuíam. O sistema funcionava porque alguém estava prestando atenção e tinha poder para agir. Memórias desaparecem. Regulações ficam enfraquecidas. Novos instrumentos financeiros são inventados que contornam as regras antigas. E cada geração parece determinada a reaprender a mesma lição do jeito difícil. O mecanismo específico muda. Contas de margem dão lugar a total return swaps, mas a dinâmica subjacente permanece idêntica. Dinheiro emprestado amplifica ganhos no caminho para cima e destrói tudo no caminho para baixo. O problema com aprender da história é que as pessoas se convencem que sua situação é diferente. Os modelos são melhores agora. O gerenciamento de risco é mais sofisticado. Os instrumentos financeiros distribuíram o risco mais amplamente. Cada geração acredita que finalmente resolveu o problema que destruiu a geração anterior, e cada geração acaba estando errada, e então algo acontece que os modelos não previram, que o gerenciamento de risco não conseguiu lidar. E o risco amplamente distribuído acaba concentrado exatamente onde pode fazer mais dano. As faces mudam. Os valores em reais ficam maiores. A história fundamental permanece exatamente a mesma, porque a aritmética da alavancagem não mudou desde 1929 e nunca vai mudar. Fundos hedge e Wall Street fazem histórias dramáticas, mas a alavancagem destrói pessoas comuns igualmente efetivamente. Considere a família típica. Gaste um pouquinho menos do que ganha e vai gradualmente acumular riqueza. Gaste um pouquinho mais do que ganha e você tem dívida, o que significa que as chances são de que nunca vai sair. A diferença entre esses dois caminhos é notavelmente pequena em termos percentuais, mas enorme em resultados. Alguém ganhando 200 mil que gasta 192 mil constrói riqueza devagar, mas seguramente. Alguém ganhando 200 mil que gasta 208 mil cava buraco que fica mais fundo todo ano. Uma vez que você entra em dívida, é inferno sair. E essa é a aritmética básica que qualquer um pode verificar. 18% de juros em dívida de cartão de crédito torna impossível avançar porque você está compondo na direção errada. A mesma força matemática que constrói fortunas ao longo de décadas agora está trabalhando contra você 24 horas e nunca dorme, nunca tira dia de folga, nunca esquece de te cobrar juros. Matemática simples ilustra isso claramente. 40 mil a 18% de juros com pagamentos mínimos significa que você vai pagar aproximadamente 120 mil ao longo de 25 anos para eliminar essa dívida. 3 vezes o que pegou emprestado. Pensa no que isso significa em termos práticos. Você comprou algo por 40 mil, talvez móveis ou viagem ou roupas que não precisava e acabou pagando 120 mil por isso. Todo esse tempo, o dinheiro fluindo para os pagamentos de juros poderia estar compondo a seu favor em vez de contra você. Rode os números na outra direção e o contraste fica doloroso. Esses mesmos 40 mil investidos a 8% por 25 anos crescem para quase 280 mil. A diferença entre carregar dívida de cartão de crédito e investir o dinheiro em vez disso não é 80 mil. É mais perto de 400 mil ao longo de uma vida de trabalho. E isso é só de uma decisão de 40 mil. A primeira regra da capitalização composta é nunca interrompê-la desnecessariamente. E dívida interrompe capitalização composta. Pega a força mais poderosa em construção de riqueza, tempo e juros compostos, e transforma em arma apontada para sua própria cabeça. Cada real que você paga em juros é real que não pode compor a seu favor. E a capitalização composta perdida é o custo real, não só o pagamento de juros em si. Uma hipoteca na sua casa é exceção. E mesmo assim,
Só hipoteca sensata que você pode confortavelmente pagar. Você precisa de algum lugar para morar. Imóveis geralmente se valorizam ao longo de períodos longos. E taxas de juros de hipoteca são muito menores que taxas de cartão de crédito. Dívida de cartão de crédito carregada mês a mês é algo diferente inteiramente. Empréstimos de consumo para coisas que você não precisa não são alavancagem em qualquer sentido significativo. Isso é suicídio financeiro em câmera lenta disfarçado de conveniência. Aqui está a observação que me incomoda. Frações significativas da população se comportam como alcoólatras com cartões de crédito direto no limite todo mês. Não conseguem passar por loja sem comprar algo. Não conseguem ver saldo zero sem se sentir compelidos a gastar. A empresa de cartão aumenta o limite e imediatamente gastam até o novo teto. Isso não me parece jeito maravilhoso de ter civilização funcionando e certamente não representa caminho para a segurança financeira pessoal. A matemática garante que essas pessoas vão trabalhar a vida inteira e terminar sem nada. Não porque não ganharam o suficiente, mas porque deixaram juros compostos trabalhar contra elas, em vez de a favor. Se a alavancagem é tão obviamente perigosa, por que pessoas inteligentes continuam usando? Psicologia humana fornece a resposta. Somos programados para dar peso excessivo a ganhos potenciais e peso insuficiente a perdas potenciais. Acreditamos que podemos cronometrar nossa saída antes do desastre bater. Vemos outros usando alavancagem com sucesso e assumimos que podemos fazer o mesmo. Mais importante, confundimos experiência recente com verdade permanente. Mercados subindo por 10 anos nos leva a assumir que vão continuar subindo, então assumimos a alavancagem porque a tendência parece segura. E então a tendência muda. Inveja cria problemas também. Seu vizinho parece estar ficando rico mais rápido que você porque está usando alavancagem. E gestores de fundo hedge estão ganhando bilhões com dinheiro emprestado. O pensamento se infiltra. Por que estou sendo tão conservador quando estou deixando dinheiro na mesa? Isso é pensamento exatamente ao contrário. A questão relevante não é quanto mais você poderia ganhar com alavancagem. A questão relevante é o que acontece com você se estiver errado. Se você já está confortável e seguro, usar alavancagem é realmente loucura. O valor incremental de conseguir retorno extra não é tão grande quando você já tem o suficiente, mas o custo incremental de perda catastrófica é enorme. Esse é risco assimétrico na sua forma mais pura. Você está arriscando tudo para ganhar um pouco mais, o que significa que o lado positivo é limitado enquanto o lado negativo é ilimitado. Só uma incompreensão profunda de probabilidade ou caso avassalador de excesso de confiança faz isso parecer boa aposta. Honestidade sobre exceções importa porque absolutismo sobre qualquer assunto geralmente está errado. Certas formas de alavancagem não carregam os mesmos riscos que dívida de margem. Float de seguro fornece bom exemplo. Quando companhia de seguro coleta prêmios hoje e paga reivindicações depois, esse dinheiro pode ser investido enquanto isso, funcionando como alavancagem porque você está investindo dinheiro que não pertence a você. A diferença é que não pode ser chamado durante queda de mercado. E ninguém pode exigir que você pague de volta amanhã porque o mercado de ações caiu. Essa é a distinção-chave. Alavancagem exigível versus não exigível. Dívida de margem pode ser chamada no pior momento possível. Float de seguro não pode. Uma hipoteca de taxa fixa na sua casa funciona similarmente. Isso é alavancagem, mas alavancagem em termos favoráveis, porque o banco não pode exigir pagamento imediato quando preços de casas caem. Você tem décadas para pagar. E contanto que possa fazer o pagamento mensal, você controla o timing. O perigo vive em alavancagem, onde outra pessoa controla quando você tem que pagar. É aí que pessoas inteligentes quebram. É aí que venda forçada no fundo elimina anos de ganhos.
Oportunidades muito favoráveis podem justificar alavancagem modesta para investidores experientes que realmente entendem o que estão fazendo e podem suportar as perdas potenciais, mas a maioria deveria evitar inteiramente. O jovem conhece as regras e o velho conhece as exceções. Se você não tem certeza que conhece as exceções, deveria seguir as regras. Deixa eu compartilhar algo sobre por que avisos contra a destruição financeira carregam peso quando vêm de pessoas que experimentaram pessoalmente. Imagina ter 29 anos, divorciado, tendo perdido tudo no divórcio, mudando de casa confortável para quartos de solteiro terríveis, dirigindo carro terrível com pintura ruim, especificamente para desencorajar aproveitadoras, porque você não tem nada sobrando para atrair alguém procurando dinheiro de qualquer forma. O ano seguinte traz notícia de que seu filho de 8 anos tem leucemia, incurável na época. Nenhum plano de saúde existe para ajudar, então você está pagando tudo do próprio bolso. Você visita sua criança no hospital diariamente, então anda pelas ruas chorando, e você o assiste morrer aos 9 anos, aos 31 anos, divorciado, quebrado e enterrando seu filho. Isso não é cenário hipotético. É a experiência real de alguém que depois se tornou um dos investidores mais bem-sucedidos da história. E quando alguém que esteve no fundo absoluto te avisa sobre as formas que pessoas inteligentes se destroem financeiramente, esse aviso carrega peso diferente que teorização abstrata. A pessoa que reconstrói do nada sem depender de alavancagem para acelerar o processo entende algo importante. O objetivo não é ficar rico rápido. O objetivo é ficar rico permanentemente e evitar as catástrofes que te mandam de volta para a linha de partida. Abordar isso da outra direção frequentemente fornece o jeito mais claro de pensar sobre problemas complexos. E inversão é uma das ferramentas mentais mais poderosas disponíveis. Em vez de perguntar como ficar rico, pergunte como quebrar, e então evite fazer essas coisas. Faça lista de todo comportamento que confiavelmente destruiu riqueza ao longo da história e simplesmente não faça nenhum deles. Isso soa quase simples demais para ser útil, mas funciona precisamente porque a maioria ignora. Gastam toda a energia procurando o caminho esperto para as riquezas, enquanto andam direto para armadilhas óbvias que têm destruído fortunas por séculos. Pessoas inteligentes quebram usando alavancagem que não precisam para perseguir retornos que não requerem para financiar estilo de vida que não podem sustentar. Quebram confundindo o mercado em alta com genialidade pessoal, confundindo sorte com habilidade e dobrando a aposta exatamente no momento errado. Quebram assumindo que o futuro vai se parecer com o passado recente, extrapolando os últimos 10 anos para frente, como se mercados se movessem em linhas retas. Quebram assumindo riscos apropriados para alguém sem dependência e aplicando-os à vida cheia de responsabilidades, apostando o fundo da faculdade em margem porque funcionou para algum cara na internet. Pessoas inteligentes quebram acreditando que podem cronometrar sua saída, sempre certas que vão vender antes da quebra vir. Nunca contabilizando o fato de que quebras acontecem mais rápido que humanos conseguem reagir. Quebram pensando que são mais espertas que o mercado, convencidas que sua análise descobriu algo que milhões de outros investidores perderam. Quebram assumindo que desastres acontecem com outras pessoas, como se catástrofe financeira checasse suas credenciais antes de chegar. Quebram falhando em imaginar o que acontece se estiverem erradas, rodando os números só no cenário positivo, enquanto ignoram o cenário onde tudo desmorona. Escreve essa lista, cola na sua parede, lê toda vez que for tentado a fazer algo esperto com dinheiro emprestado. O caminho para a riqueza não está escondido. Os obstáculos para a riqueza estão claramente marcados, e as pessoas andam neles mesmo assim. Se você quer ficar rico, a abordagem mais simples é evitar quebrar,
o que soa óbvio, mas quase ninguém segue consistentemente. Ficam entediadas com retornos estáveis. Ficam invejosas de ganhos mais rápidos. Ficam confiantes demais depois de alguns anos bons. Convencem-se que as regras se aplicam a todo mundo exceto elas. E então explodem, igual todo mundo antes delas que pensou a mesma coisa. Não interrompa a capitalização composta. Não assuma riscos catastróficos. Não pegue dinheiro emprestado para comprar coisas que podem cair em valor. Não assuma que você é exceção às regras que destruíram pessoas mais espertas que você. Essas não são instruções complicadas. Uma criança poderia entendê-las. Segui-las requer só a disciplina para resistir tentação e a humildade para aceitar que você não é especial. O objetivo não é ser brilhante. O objetivo é evitar ser estúpido. E evitar estupidez consistentemente ao longo do tempo é caminho mais confiável para a riqueza que perseguir oportunidades brilhantes com dinheiro emprestado. Brilhantismo é raro e não confiável. Estupidez é comum e previsível. Eliminar a estupidez previsível da sua vida financeira vale mais que qualquer quantidade de brilhantismo, porque os erros estúpidos são os que te mandam de volta para o zero. Deixa eu fechar com a aritmética que ilustra por que paciência vence a alavancagem toda vez. 8% anualmente com capitalização composta ininterrupta transforma 400 mil em 860 mil em 10 anos. 20 anos traz 1,8 milhão. 30 anos produz mais de 4 milhões. Você não fez nada esperto, não assumiu risco extra nenhum. Só sentou nos seus ativos e deixou o tempo fazer o trabalho. A alternativa parece diferente. A alavancagem persegue retornos de 15% em vez de 8% e seus 400 mil crescem mais rápido inicialmente. Em algum ponto, ao longo de período de 30 anos, e isso é inevitável, você experimenta queda que aciona a chamada de margem. Venda forçada no fundo segue e você perde tudo, ou perto disso. O investidor paciente que ganhou 8% por 30 anos tem mais de 4 milhões. O investidor alavancado que ganhou 15% por 15 anos e então explodiu não tem nada. 0 vezes qualquer número é 0. É por isso que o conselho de sentar nos seus ativos e não fazer nada é, na verdade, estratégia financeira sofisticada. Você está pagando menos para os corretores, está ouvindo menos besteira, não está sendo açoitado pela volatilidade. E se funciona, o sistema de impostos te dá 1, 2 ou 3 pontos percentuais extras por ano, adiando ganhos de capital. A primeira regra da capitalização composta é nunca interrompê-la desnecessariamente. Alavancagem interrompe capitalização composta. Alavancagem é incompatível com o caminho mais confiável para a criação de riqueza. Isso nos traz de volta para onde começamos. Existem apenas 3 formas de uma pessoa inteligente quebrar: bebida, mulheres e alavancagem. As 2 primeiras estão lá pela aliteração. A terceira é a que realmente importa. A alavancagem é perigosa porque transforma contratempos temporários em catástrofes permanentes. Mercados caem, é isso que fazem. Uma queda de 30% não é crise, uma queda de 50% não é fim do mundo. Essas coisas acontecem regularmente ao longo da história e vão continuar acontecendo enquanto mercados existirem. A questão é se você está posicionado para sobreviver à queda e se beneficiar da eventual recuperação, ou se a queda te acaba inteiramente. O investidor não alavancado experimenta a queda. O investidor alavancado experimenta a extinção. O objetivo de investir não é maximizar retornos em qualquer ano único. O objetivo é estar por perto, no longo prazo, deixar a capitalização composta trabalhar a seu favor, evitar os zeros que eliminam tudo que você construiu. Um retorno de 20% não significa nada se é seguido por perda de 100%. O investidor que ganha 8% anualmente por 40 anos termina muito mais rico que o investidor que ganha 20% por 10 anos e então explode.
Sobrevivência é a única estratégia que importa, porque você não pode compor do zero. Isso requer paciência. Requer a habilidade de ver outros parecerem ficar ricos mais rápido que você, sem abandonar sua estratégia. Seu vizinho compra casa maior com dinheiro emprestado. Seu colega se gaba dos retornos alavancados. Rede social enche de pessoas mostrando ganhos que parecem impossivelmente grandes. Requer entender que a pessoa que fica rica devagar e mantém o dinheiro está melhor que a pessoa que fica rica rápido e perde. A tartaruga realmente vence a lebre, não porque a tartaruga é mais rápida, mas porque a lebre eventualmente corre de um penhasco. Se você está confortável e seguro, o valor incremental de conseguir retorno extra não vale o risco de perder o que você tem. Você não precisa de mais, você precisa manter o que tem. Isso não é falha de ambição, isso é sabedoria. A pessoa com 40 milhões que tenta alavancar seu caminho para 80 milhões e termina sem nada, fez a pior troca da história. Trocou segurança e paz de espírito por número ligeiramente maior que não precisava e nunca vai chegar a curtir. Não conte com ficar rico 2 vezes. A primeira vez já é difícil o suficiente. Construir riqueza leva décadas de disciplina, paciência e juros compostos trabalhando a seu favor. Reconstruir riqueza depois de perda catastrófica significa começar de novo em idade mais velha, com menos tempo para a capitalização composta funcionar. A matemática fica quase impossível. Alguém de 50 anos que perde tudo não pode simplesmente repetir o que fez nos 20 e 30. Os anos se foram. A matemática é simples, a psicologia é difícil. Se você consegue dominar a psicologia, se consegue resistir à tentação de usar a alavancagem, de perseguir retornos, de acreditar que é mais esperto que todo mundo que veio antes, você tem vantagem enorme sobre a maioria dos investidores. Você não precisa encontrar a próxima grande ação. Não precisa cronometrar o mercado perfeitamente. Não precisa de insight ou informação especial nenhuma. Você só precisa evitar se explodir enquanto todo mundo ao seu redor está fazendo exatamente isso. A vantagem não é brilhantismo. A vantagem é evitar estupidez. E no final, evitar estupidez consistentemente e ao longo de décadas é mais que suficiente para construir riqueza que dura.